Nós vamos, então, dando início à nossa reunião de hoje, cumprimentando a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Só vou falar aqui sobre a campanha do quilo, que continua, né? A composição das cestas básicas. Todos os sábados, ainda a distribuição de lanches para moradores de rua, perto do metrô Carandiru e Tietê, né? Mais uma vez alertamos que por falta de espaço nós não estamos mais recebendo doações de roupas, sapatos, esse tipo de coisa. Não temos mais aonde armazenar para distribuir. Então as pessoas que quiserem, que tiverem alguma coisa, que procurem outras instituições, há tantas, né, necessitando dessa ajuda. E agradecemos tudo aquilo que já foi doado. E assim, então, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, abrindo um espaço dentro do nosso coração, da nossa mente, para nos dirigirmos a Jesus. Jesus é esse mestre paciencioso, amoroso por excelência, tanto que ele cuida de toda a humanidade terrena. É ele o nosso avalista diante do Pai. É ele quem designa instrutores, amigos espirituais, familiares, para nos orientarem, para nos encaminharem, nos alertarem. E é através dele, através do seu evangelho que os apóstolos nos trouxeram, que nós vamos recebendo as instruções necessárias, abrindo o nosso entendimento, para que o sentimento esteja de acordo com essa fé que ele nos proporciona. Sabemos que não estamos sozinhos, sempre temos um amigo espiritual, seja parente ou não, seja o nosso anjo da guarda, a nos proteger, a nos orientar. Então é necessário também que em algum momento nós possamos criar uma mentalização, fazer assim, abrir assim esse momento para meditarmos e com certeza e falarmos a Deus daquela forma tão peculiar de cada um, abrindo o nosso coração e dizendo a Ele daquilo que nós pretendemos, das possibilidades que nós temos de cumprir a nossa meta. E assim nós vamos recebendo, através dessa mentalização, toda a orientação, todo o amparo, toda a sustentação de que necessitamos. Então é por isso que nós somos gratos, porque se não fossem os nossos amigos, se temos alguns inimigos, nós não sabemos, mas se os temos, nós com certeza temos muitos amigos. Com isso, sim, podemos contar com isso. E contando com o amparo e a proteção de Jesus, ninguém está sozinho, ninguém está ao desamparo. Dessa forma, então, confortados, esperançosos, nós vamos dizendo a Deus, Pai, obrigada, Senhor, pela vida, pela nova oportunidade que nos ofereceu de virmos a este mundo, aprendendo um tanto mais, resgatando outro tanto, mas seguindo em frente. Nós estamos numa escola, a escola terrena, que nos proporciona tantas lições valiosas. E assim, então, agradecidos, nós vamos dando início à nossa reunião desta tarde. Hoje, com a expositora Leda, não é, Leda? Qual é o tema, Leda? Boa tarde a todos, queridos. Hoje o tema da tarde é no mundo afetivo, uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem otimista de início de ano, né? No mundo afetivo. E vem lá do Evangelho de João,
né? João já nos chama de amados. Ele escreve assim essa passagem como amados. Assim como Deus nos ama, devemos também amar uns aos outros. E aí nós começamos o nosso mundo afetivo. Dizem que Deus não se mostra. Nunca ninguém viu Deus, né? Mas ele se revela através das suas obras. Então ele é revelado através da sua criação. Então, quando nós olhamos esse universo maravilhoso, nós vamos vendo em cada ponto, em cada pedacinho dele, a presença do Criador. E a presença constante. Não é que Deus cria e dá por criado. A sua presença é uma constante, que não só é a sua criação, como ele também mantém toda essa sua criação em harmonia, através da natureza. Então nós olhamos um exemplo para nós aqui no planeta Terra, nós olhamos o Sol. A bênção que é o Sol. Nós dizemos o Sol é vida. E a nossa vida é o Sol, né? Não há vida sem o Sol. E o Sol brilha, nos dá alvorada amanhã. Quem já teve assim a oportunidade de apreciar o começo de um dia, o raiar de um dia, o sol se apresentando, é um espetáculo maravilhoso da natureza, incomparável. O céu se tinge, né, de cores claras, e aí surge o astro-rei, é maravilhoso. Isso durante o dia. A gente fala, mas o dia passa, tem o seu ciclo do dia, e vem a noite. Sim. E quando vem a noite, e nós olhamos para o céu, nós identificamos trilhões de estrelas. Então, tanto a alvorada é linda, como o crepúsculo também é. Tudo o Criador nos oferecendo para meditar, para ver esse ciclo. E é essa harmonia que é sempre mantida. Todo dia inicia, tem o seu final. Inicia o crepúsculo, tem o seu final. O final de um é o início de outro. E aí nós vamos viajando por esse equilíbrio do Pai, que é a natureza, que é essa sequência de bênçãos, né, como a Matilde disse na prece inicial, que nós recebemos do Criador. Então nós vamos vendo a sua criação, desde um átomo, a criação de Deus, uma partícula minúscula, pequenininha, a uma nebulosa. Tantas nebulosas hoje identificadas pela ciência, né? Nós vamos percebendo a criação através da ameba, dos animais inferiores até o arcanjo. Todo esse entre um e outro, a criação de Deus é preenchida. Entre um átomo e o arcanjo, e encadeada, que existe uma cadeia entre eles. A cadeia entre os animais, no reino animal, entre os unicelulares, né, que está iniciando a vida com apenas uma célula, até os símios, que mais se parece com o ser humano, que a identificação biológica é semelhante, biologicamente, semelhante ao homem. Então, aí, nesse intervalo também a presença de Deus entre o reino animal. Aí nós passamos pelo reino vegetal também, as flores, cada uma na sua espécie. O cravo, toda florada, ele é um cravo, com as suas características específicas, com o seu perfume. Assim mesmo as frutas. Um pessegueiro, por exemplo, cada florada e cada vez que ele dá os seus frutos, são os mesmos, né? Obedecendo essa harmonia do Criador. O amor que ele nos dá. Nós estamos falando do afeto do Pai que João fala. Como o Pai nos ama. O que ele nos oferece de amor? Nós vemos na sua criação, desde a singeleza de um beija-flor, a sua leveza, que ele para no ar, e a gente vê o peso de um paquiderme. Todos têm a sua função na obra de Deus e na sua criação, a sua beleza. Então, essa sabedoria divina, ela plasma essa criação. Então, aí que ela se revela. Quando nós identificamos essa maravilha, meu Deus, e o homem? E o ser humano? Que o ser humano é aquele que Deus criou justamente para a evolução. A natureza evolui a seu tempo, mas a evolução espiritual, o espírito, criação de Deus, é no homem, é o ser humano. Então, o animal, ele tem o seu ciclo biológico, que ele nasce, vive e morre. O homem, além desse ciclo biológico no reino dos animais, ele nasce, vive, evoluindo e depois morre.
Então, na criação de Deus, é o homem que vai alcançar patamares, como nós dissemos que tudo se encadeia, para chegar ao arcanjo. Através da evolução, milênios, bilhões de anos, trilhões de anos, não sabemos, mas vamos chegar lá. Depende do passo de cada um. Uns são mais rápidos, outros um pouquinho mais lentos. Agora, esse Deus de amor, que nós conseguimos identificar apenas a sua revelação através da natureza, Jesus já nos ensinou. Jesus nos mostrava, por muito tempo, tivemos medo de Deus, daquele Deus que castigava. Nós não fazíamos por medo. Nós tínhamos medo de ser castigados, medo de ir para o inferno, medo de ficar no limbo, medo de ir para o purgatório, medo do diabo. Então Jesus veio apresentar esse Deus, o Criador, de uma forma diferente. Ele se referia a Deus como Pai. Ele dizia, o meu Pai, o nosso Pai. Então nós vamos percebendo que Deus é amor, Deus nos ama. E a doutrina espírita, então, vem explicar a lei da causa e efeito, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, o porquê das nossas dificuldades. Não são castigos de Deus, são percalços que temos que passar no nosso caminho para o nosso crescimento. Percalços esses que muitas vezes não conseguimos compreender no presente. Porque não cometemos nenhum excesso, não fizemos nada de mal. Então a doutrina espírita, através da reencarnação, ela vem nos mostrar que se a causa não está agora no presente, é lá atrás que se encontra. Então é esse afeto que nos é proporcionado em forma de compreensão, de entendimento, que a doutrina tão bem nos consola e nos elucida através das suas lições. E o homem, sozinho, ele não consegue crescer. Ele precisa desse estímulo. Nós vimos uma frase tão linda que diz assim, que o homem, ele tem que ter o seu tropismo para Deus. O tropismo é aquela faculdade que no reino vegetal, as plantas, quando nós colocamos uma plantinha dentro de casa e tem uma fresta de luz, ela se vira para aquela luz, então ela procura a luz. Os animais também se aquecem no sol. E nós precisamos dessa luz do Pai. Nós precisamos nos aquecer, o nosso tropismo como ser humano, com a nossa inteligência que temos, a nossa sensibilidade, o espírito. Nós precisamos ter esse tropismo para Deus, para nos elevarmos, elevar os olhos para os céus, para poder entender, compreender, pedir, nos colocar na condição de pedinte, sim, pedir essa sustentação, que quem de nós não precisa? Quem é que percorre um caminho sem tropeço? Em todos os momentos. Uma hora somos doadores, outra hora nos colocamos na condição de necessitados, precisando do auxílio e do amparo da espiritualidade. Então essa direção à luz do saber, essa luz da proteção que nós precisamos do alto, é muito importante. Senão ficamos aqueles seres rasteiros, que não compreendemos, fazemos aquele ciclo biológico dos animais, viver por viver, esperar terminar a vida, ou, de uma outra forma, muito mais comprometedora, viver, aproveitar tudo agora, aqui agora, porque ela termina, e acabou tudo. Não, de forma alguma. Ter esse compromisso com a divindade, que nos criou e espera a cada um de nós. Pois se essa energia sustenta a natureza, não vai sustentar a criação de Deus? Sustenta o Criador, sustenta a sua criação e as suas criaturas, que somos nós. Então ele nos sustenta. Mas Jesus nos ensinou essa sustentação como se dá. Nós nunca vimos no Evangelho de Jesus dizer assim, olha, espera que você vai receber. Não. Jesus diz, buscai e eu te darei. Então cada um de nós, essa busca é o nosso crescimento. É a hora que nós vamos, é o nosso tropismo espiritual. É quando nós nos colocamos em direção do alto da luz, em busca, nos colocamos à disposição. A plantinha não vai ali buscar a luz para poder ter vida e continuar a sua vida? Nós precisamos dessa luz divina. Nós precisamos do amor do Pai. Nós precisamos do auxílio dos seus emissários que Ele nos envia, que são os mentores, os amigos, anjos de guarda.
de diferentes maneiras. Esses espíritos, essa família que nos antecedeu na espiritualidade, que olha por nós. Quem de nós não precisa disso? Senão nós vamos ser aquela plantinha atrofiada, rasteira, que fica ali no pé da árvore e não cresce, só fica no chão. Então nós precisamos nos elevar, buscar essa luz, essa compreensão, essa fé que nós precisamos ter, essa confiança, que não importa o que aconteça, Deus está presente. Se acontece algo na minha vida, para cada um de nós é um chamamento diferente. Uns numa forma de uma dificuldade financeira, outros numa forma afetiva, outros talvez como uma doença. Cada um tem a sua necessidade específica, como filhos únicos de Deus que somos. Então, a cada um, o crescimento é especial. Para um, se vier uma doença, não diz nada. Eu vou ficar tal e qual. Para outro, se vem um processo financeiro, se eu perco tudo material, isso é que vai me sensibilizar. Então, o Pai sabe, no íntimo da nossa alma, o que nos sensibiliza. E é aí que está o nosso desafio para o crescimento. O nosso chamamento, o chamamento de cada um, para a nossa lei do progresso. E quando estamos ligados com o Pai, temos essa ligação com espíritos superiores, anjos de guarda, aí nos vem essa força, nós canalizamos. Porque esse intercâmbio em que estabelecemos com a espiritualidade, nós sabemos, o mundo espiritual e o mundo material, nosso mundo físico, eles estão interligados o tempo todo. É todo momento, enquanto nós estamos aqui, não é só no centro espírita, enquanto nós estamos aqui no nosso lar, na via pública, estamos cercados de espíritos. E essa identificação, esse intercâmbio de mentes que estabelecemos, ele é compulsório. Por quê? Porque nós pensamos, nós é que convidamos os amigos, né? Tem um ditado que fala, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, né? A doutrina espírita diz, diz-me quem és que eu te direi com quem andas. Então, dependendo do que nós somos, são as companhias que nós atraímos ao nosso lado. Então, essas companhias que são compulsórias, de encarnados e desencarnados. Nós encarnados, quem que escolhemos para amigos? Aqueles que têm os mesmos gostos que nós, que participam mais ou menos das mesmas opiniões. E os desencarnados da mesma forma. Esses são atraídos, né? Então é essa energia compulsória. E nós percebemos que o Criador, ele coloca para nós, à medida do nosso merecimento, o nosso desenvolvimento, o progresso. Porque o progresso é uma lei. É uma lei inderrogável, que nós todos passamos por ela. Nós já participamos de mundos primitivos, já tivemos aquele corpo mais pesado, mais denso. Hoje temos já esse desenvolvimento, já merecemos um corpo mais leve, uma sociedade diferente. E assim vai o progresso. Ninguém pode obstruir o progresso, porque ele faz parte das leis naturais de Deus. Então, como tudo progride, o próprio amor, o mundo afetivo também vai progredindo. Nós temos notícias, porque as coisas ruins aparecem muito, muito fácil. O mal faz o estardalhaço grande. Mas nós temos notícias que esse mundo afetivo que o Pai está promovendo para nós, ele está se povoando de espíritos evoluídos, de outras orbes que estão reencarnando na Terra para auxiliar, alavancar o nosso progresso. Então, espíritos esses que não têm necessidade kármica de aqui estar. E eles chegam para nos ajudar. Olha o amor. Querem amor maior que esse? Porque você fala, uma mãe, por amor, ela reencarna para receber um filho novamente, mesmo sem ter necessidade de uma reencarnação. Porque quando você ama o seu mundo interior afetivo, você deixa um ente querido lá para trás, na estrada, você não tem sossego. Você quer trazê-lo junto a si. Então, quantas mães, quantos afetos que retornam sem a necessidade de aqui estar, porque tem outros compromissos na espiritualidade, mas voltam para receber seus filhos amados que se demoraram na estrada da vida. Agora, esses outros espíritos que nós estamos tendo notícia do alto, que estão chegando à Terra, não, são espíritos missionários, são espíritos que vêm por amor a nós, que vêm nos ajudar a alavancar o nosso progresso, que não tem karma com a Terra, tem amor. Essa é a lei do Pai.
é a lei do amor. E por amor, o Pai nos convidou a eles, né? Eles estão vindo aqui, e convida a cada um de nós a servir por amor em diferentes áreas. Olha as áreas que ele nos coloca à disposição no mundo. Temos a educação, a saúde, a segurança, várias áreas, a limpeza, a justiça. São áreas que o Pai coloca à disposição. E no projeto reencarnatório, nós temos as tendências que já chegamos direcionados. Quantas vezes a gente vê as crianças falando, quando eu crescer, quero ser isso, quero ser um médico, quero ser um engenheiro. Porque já vem com aquelas tendências, a lembrança dos projetos que tem. Então, são essas áreas que o Pai nos coloca à disposição para servir. Nós vamos falar, mas tem pessoas que não cumprem. Não cumprem no momento. Nós diríamos, infelizmente, com a compreensão que nós temos, não está cumprindo. Tem oportunidade e não cumpre, vai ter outra oportunidade. Dependendo da sua postura, da sua posição, talvez não seja mais nesse mundo, talvez em outras orbes, em outras casas do Pai, para ajudar também, de uma outra forma, a alavancar outros progressos. Porque tem outros mundos que estão menos evoluídos que a Terra ainda. Então, esses irão para outros mundos para ajudar a alavancar esse progresso. Então, esse mundo afetivo, esse intercâmbio com a espiritualidade, com o mundo material, nós percebemos todos os momentos. Dentro do nosso lar, a nossa oficina de trabalho. Nós falamos sempre do lar, que é a oficina, que é o nosso primeiro templo. Jesus falava, o nosso primeiro templo é o lar. E é lá onde encontramos muitas vezes as dificuldades. A gente fala, uma casa espírita é até marmelada, porque chegamos, encontramos sorrisos, pessoas estão todas com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Mas quantas vezes lá em casa existe aquela pessoa difícil, aquela pessoa que nos põe à prova, aquela pessoa que nos cobra veladamente, às vezes não com palavras, com olhares, com posturas, nos cobrando, não aceitando o que nós falamos. Aí é que está a nossa oficina de trabalho. Porque o lar, ele tem que ser para nós um educandário, não um asilo. Olha só, hein? O que é isso? Educandário. Por que um educandário, não um asilo? Porque o que nós fazemos no educandário? O educandário se pega as crianças, aqueles que têm condição, e se forma. E se dá atividades, se ensina, e se orienta e faz crescer. Agora, o que se faz num asilo? Num asilo, como já viveu uma vida toda e já está no fim de uma jornada física, o que acontece? Se dá algumas atividades para passar o tempo e aguardar o momento de passar para o outro lado, ou não é? Então, o educandário, ele promete, ele nos faz crescer, porque aquele que se inscreve no educandário, ele é uma promessa. Ele tem condições de. Então, o nosso lar, ele tem que ter condições dele, não pode ser um amontoado de pessoas. Tem que existir essa afetividade. Nós temos que proporcionar esse clima, essa psicosfera agradável. Não importa que sejamos nós a fazer, cada um de nós. Se os outros não nos acompanham, eu faço o meu evangelho sozinho. A minha oração, as minhas preces, eu preparo esse ambiente. Porque se eu sei que aquele outro está do meu lado, se eu estou mais forte, é comigo que o Pai está contando. O Pai, eu já nem digo Jesus, o Pai está contando, porque foi o Pai que me criou. Então é comigo. Se eu estou fortalecida, eu que tenho que dar a mão, eu que tenho que sustentar. Eu tenho que ser aquela pessoa firme, aquele esteio, a viga mestra do meu lar. Então não importa que eu faça sozinho o evangelho. Eu convido esses bons espíritos a estarem comigo, a participar dessa afetividade, trazer esses amores do passado para me ajudar, para estar ali dentro do meu lar. Então é uma necessidade grande, porque na hora que vem os apelos ou os apertos da espiritualidade, alguém tem que estar forte, senão sucumbe, senão o barco afunda. Se não tem um comandante, se não tem alguém firme ali. Nós acabamos de ver, né, o que aconteceu. Quando você vai brincar, você não leva as coisas a sério, o que acontece? Então nós temos que levar a sério a nossa vida. É uma oportunidade ímpar que nós temos, essa reencarnação, com aqueles que estão ao nosso lado. Nós não sabemos quando será uma próxima oportunidade.
Nós teremos sim, mas não sabemos quando, né? Então, aproveitar esses momentos com atitudes positivas, atitudes afetivas. E afetivo não é eu ser mole, eu compactuar com tudo, não. Eu posso ser afetiva com firmeza, ser firme, a minha afetividade com firmeza. Embora, muitas vezes, a gente tenha vontade de pegar aquele que está do lado e dar uma chacoalhada, mas não é assim. Eu não posso levar ninguém à força. E ainda nós temos a bondade de Deus do esquecimento do passado. Imagine se nós identificamos ali. Tem uma historinha que diz o seguinte: tinha um velho que tinha uma barba muito comprida. E ele gostava, mais comprida que a sua, viu, Roberto? Não era assim, não. Era mais comprida, vinha até o peito, assim. Ele gostava dessa barba, hidratava, cuidava. E um belo dia, ele foi ao barbeiro. E o barbeiro olhou e falou assim: olha, eu quero que você apare só a pontinha dessa barba, porque eu tenho muito carinho com ela. Eu trago ela, não sei de quantas décadas que ela está crescendo, e só a pontinha você tira. E aí o barbeiro olhou e falou assim: nossa, mas ela está meio esquisita, ela está com uma falha desse lado aqui. O que o senhor tem feito? Como é que o senhor dorme à noite? De que lado que o senhor dorme? Ele pensou bem e falou: mas eu não sei. Ele falou: nossa, porque ela está diferente. Bom, eu vou fazer uma coisa, o senhor percebe de que lado o senhor dorme? Aí o senhor volta aqui para a gente aparar direito e ver como é que dá. Ele foi para casa, dormiu de um lado, virou de um lado, não conseguiu dormir. Passou a noite em claro. Bom, eu vou virar do outro. Virou do outro, conseguiu dormir. Eu acho que eu tenho que me cobrir. Aí na terceira noite ele se cobriu, não conseguiu dormir. Ajeitava a barba por baixo da coberta, não conseguia dormir. Aí na outra noite ele se descobriu, a barba caía do lado, ele não dormia. Aí ele voltou para o barbeiro e falou: quer saber? Raspa a barba. Então assim, somos nós na reencarnação, né? Se nós identificássemos naqueles que partilham conosco no lar, né, nessa nossa oficina, nesse nosso educandário, se nós identificarmos o que foi no passado, ia nos incomodar muito. A gente ia desistir, não ia ter jeito. Então a gente ia pedir para cortar a barba, né? Não adianta fazer barganha com Deus. Eu faço isso, fazer promessa, eu deixo de comer doce, eu rezo não sei quanto. Não adianta. É o compromisso, é o comportamento, é a minha postura diante da vida. Não adianta colocar... Nós, na sociedade, nós usamos máscaras sociais. Temos que usar. Não posso me comportar em determinados lugares como eu me comporto em outros. Numa festa, me comporto de uma forma. Numa casa espírita, eu me comporto de outra. Mas a essência é a mesma. Agora, essa máscara cai no lar. No lar é que eu me mostro como eu sou. Então, quando eu vou avaliar a minha alma, o meu íntimo, saber como eu sou, se eu sou agressiva, se eu sou possessiva, como é que eu sou, se eu sou orgulhosa, é dentro de casa. É dentro de casa que eu me conheço e encontro comigo mesmo. Porque é a hora que eu me dispo de tudo. Eu não preciso enganar ninguém. Então, aí que nós temos que trabalhar, que nos restaurar aquilo que precisa ser restaurado. O que nós percebemos que não está muito bom, está adoecido pelo nosso comportamento, precisamos restaurar essa saúde, né, através de mudanças de comportamento, nunca barganhando com Deus. Não adianta fazer promessa, Deus não precisa de nada, nós é que precisamos dele, não ele de nós, né? Então nós temos que fazer conosco mesmo. Promessa não, a nossa intenção, a nossa melhora para o nosso bem. Porque se essa estrada é tão longa, urge que nós nos apressemos. Nós temos pressa de chegar e de melhorar. Se esse mundo está melhorando, está ficando melhor, eu não quero perder esse trem. Aliás, eu quero estar nesse trem na janelinha, se possível, né? Sentado na janela. Então, nós achamos que a afetividade, ela passa pelo abraço, pelo carinho. Não é só isso. A afetividade, ela vai desde um olhar, porque os espíritos dizem, nas obras de André Luiz, né, através do Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, que nós estamos relendo agora nas férias, eu achei interessantíssimo que fala do olhar e de um sorriso, que muitas vezes acontece uma cura através do olhar, do magnetismo do olhar e de um sorriso, da forma como você olha o outro. Então aí vai o afeto, olhar, um sorriso. A gente fala palavra. A palavra, ela é carregada de um magnetismo muito forte.
que ela pode te levantar ou ela pode te derrubar, né? Ela pode acabar com uma pessoa a palavra. Quando você coloca palavras negativas para a pessoa e a pessoa incorpora aquilo, ela não tem mais ânimo de viver, não tem vontade de progredir. Então a palavra ela tem esse magnetismo muito forte. E muitas vezes, além da palavra, às vezes o calar também é um ato afetivo. Você não falar. Mas não é não falar e emitir essa vibração negativa, não. É você não falar e fazer uma oração lá dentro e procurar compreender o outro. O que está se passando na alma daquele? Por que ele está agindo daquela forma? Às vezes nós julgamos tanto as pessoas, achamos que uma pessoa ou ela é antipática, não está querendo, ela não gosta de mim, eu não sou uma pessoa simpática a ela. Quantas vezes é uma pessoa tímida? Outras vezes está doente. Outras vezes ainda, né, está com problemas sérios, às vezes existenciais e nós não sabemos. E julgamos pela aparência. Quantas vezes uma prece, uma intenção que nós fazemos, nós sabemos que a energia é uma matéria e ela atinge, ela é direcionada. E essa intenção, essa energia, ela envolve a pessoa, mesmo sem falarmos, através do pensamento. Então é esse afeto com equilíbrio que nós temos que dar, através da nossa compreensão, compreendendo. Se Deus coloca toda essa obra maravilhosa à nossa disposição, coloca as pessoas, as suas criaturas, os seus filhos ao nosso lado, para crescermos juntos. Juntos, nós não estamos juntos para degladiar, estamos juntos para crescer. Por algum motivo, um caminhando ao lado do outro, né? E como Jesus nos exorta, nos compreendendo, não nos aturando, nos suportando. Porque senão aquela velha história, suportar, aturar, a hora que nós passamos para o outro lado, fala, muito bem, ótimo, você suportou, você aturou. Então agora você vai voltar para aprender a amar. É um mundo afetivo, nós temos que ter afetividade, e o afeto passa pela compreensão. Quando eu olho com olhos compreensivos, mesmo que não seja de aprovação, mas de compreensão, já é uma forma de amar e de afeto, né? E essa vitória nós conseguimos conosco mesmo. Muitas vezes a gente acha que a guerra nós travamos para fora. Nós travamos a guerra contra o outro. Eu venço com palavras, eu venço com atitudes. Ah, ele fez isso, eu fiz isso. Ah, ele não falou comigo, eu também não vou falar com ele. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieta. Então, não existe vencedores. Essa vitória é comigo mesmo. Eu vou vencer meu orgulho. Eu vou transpor essa barreira. Então, eu sou um vencedor comigo mesmo, porque é a mim que eu tenho que vencer. Então, nessa criação imensa de Deus, que nós estamos aqui para desenvolver esse progresso, esse nosso afeto, tudo é progresso na criação. A gente vê a criação do Pai progredindo, o planeta progredindo, tudo evoluindo, tudo. É a lei do progresso. É a lei de Deus, a lei universal, é a do progresso. Se há uma lei universal do universo progride, será que as criaturas, nós criaturas, não vamos progredir? Então fica aí o nosso convite para o nosso progresso, para a nossa afetividade. Que Jesus nos abençoe. Você fala aqui no alto e fala cá embaixo. Cada um no seu quadrado. Falando em progresso, já que a lei do progresso existe para tudo e para todos, os animais também progridem. Tem uma mensagem de que Kardec consultava um médium extraordinário, M. Sardou. E ele esteve em Júpiter, e de lá ele trouxe os desenhos de Júpiter, como são, que as casas, as habitações são aéreas, porque lá não existe essa gravidade que nos prende ao solo, né? Lá tudo é aéreo. E na parte mais baixa estão os animais. E ele viu 2 cachorros, 2 cães, jogando xadrez. Que eles só se identificavam como cães pelas orelhas e pelas patas.
mas jogando xadrez. E eles entendem tudo o que os humanos de lá dizem, perguntam, conversam com eles. Eles entendem tudo. Então vocês veem que os animaizinhos, eles têm aquele princípio inteligente, o princípio espiritual, que se desenvolve também. Se eles vão passar à humanidade, nós não sabemos. Há uma separação. Pelo que nós aprendemos, há uma separação. E essa separação não existe aqui na Terra. Mas se tudo é progresso, ontem mesmo eu matei uma formiga, eu fiquei pensando, falei, acho que eu... Mas segundo o Carlos Bernardes, a energia cinética é tão baixa que ela retorna. Mesmo os cães, né, os animaizinhos domésticos, eles não ficam na erraticidade. E por falar nisso, essa noite eu sonhei com... Já fazem 2 noites que eu sonho com um gato. Tem gato na loteria? Mas não é assim, a gente sonha com gato, porque o gato tem pelo. Não é no gato que E eu agradava o gato, e um gato lindo. Eu tive um gato persa maravilhoso, né? E depois ele fugia, acabou sendo atropelado. Bom, mas tudo bem. Então vai ver que esse gato está voltando para mim. Quem sabe, né? Mas... haja evolução, né? Que salto evolutivo, né? Nossa, da formiga pro gato. Não, tem aquela passagem do Chico, né? Que as formigas estavam comendo todas as verduras da horta dele. Aí ele foi lá e conversou com as formigas e pediu a elas que elas passassem da cerca para lá, que lá tinha bastante mato para elas se alimentarem e que deixassem a horta dele, né? E, de fato, as formigas desapareceram. Aí perguntaram para ele, mas saiu tudo? Ele falou, não, ficaram algumas, mas essas eram subversivas. E você sabe que eu conversei com as formigas, também teve uma epidemia de formiga na minha casa. Não agora onde eu moro, né? E eu falei, se o Chico pôde, por que não? E sumiu. Sumiu mesmo. Mas eu não vi se tinha subversiva, não prestei atenção. Não foi macumba, né? Foi conversa. Não, mas se a própria doutrina nos coloca, né, que nós estagiamos nos diversos reinos, né, desde o mineral, vegetal, animal, e existe a lei do progresso, que faz parte das leis morais do segundo livro, né, dos espíritos, nós sabemos. Logicamente, a criação divina não é estanque, existe, você colocou que existe, e muito bem a Leda colocou, existe elos de evolução. Consequentemente, tudo que é da criação não se perde. Tudo que é da criação se transforma e vai rumo à evolução, né, à angelitude. Os próprios animais, claro que nós não podemos dizer que nós somos um animal, nós tivemos sido cachorro, gato, papagaio, ou pé de animalizado, mas nós não fomos pé de alface, nem cachorro, nem gato, nem rato, nem nada. Mas a evolução do princípio inteligente é assim que se dá. Em outras esferas, vai ocorrer também. O espírito, ele só é considerado espírito quando ele consegue, como Leda colocou, você a consciência é habitar o ser nominal, né? Mesmo que o ser primitivo, né? E não é que o homem desceu da árvore, não era macaco e virou homem, não é isso, né? A cadeia é completamente diferente, né? Nós herdamos o corpo, né? A matéria do macaco, né? Nós éramos aquelas criaturas que a Leda, pois é, no formato. Mas a evolução existe, então a gente tem que fazer por merecer essa evolução. Hoje nós estamos aqui, como Leda, Matilde, José Roberto e todos nós. Amanhã, quem sabe, quem seremos? Um pouco melhores, talvez. Será? Esperamos que sim, né? Bom, mas agradeço muito, agradecemos, aliás, foi muito bem explicado.
E tem tanta coisa para falar a respeito disso, tem tantos exemplos, que depois nas outras palestras a gente vai colocando alguma coisa também. Isso aí vamos dizer, é o típico de quem ensina. Não, de quem aprende, né, alguma coisa. Eu sou uma estudiosa, né? Eu gosto muito de estudar, desde menina, sempre. Então, é isso. Bom, mas nesse momento, então, você diminui a luz e põe a... Agradecidos, então, por este momento de tanta paz que pudemos usufruir neste recinto, aonde os amigos da espiritualidade trabalharam muito, colocando suas mãos benéficas sobre nossas cabeças, e eles vão fazer a complementação depois na outra sala, através do passe. Mas somos profundamente reconhecidos pela assistência que temos sempre recebido. Através da palestra, enquanto atentos, nós buscávamos na nossa mente nos colocarmos nas situações em que a Leda tão bem distribuiu, conversou conosco, e eles então trabalharam a nosso favor, tecendo filigranas de luz à nossa volta. O salão, este pequenino salão, se encheu de luminosidade. E tantos companheirinhos que nós não percebemos a sua presença, mas sentimos na emoção que toca o nosso sentimento mesmo, a presença de algo diferente. São eles, então, que vêm prontos para nos beneficiar, trazendo toda a sua compaixão, todo o seu amor, para nos amparar e nos fortalecermos. Com certeza, quando nós sairmos daqui, também depois do passe, estaremos mais fortalecidos, mais esperançosos, convictos até desse progresso que se faz dia a dia. Mesmo quando adormecemos, podemos aprender um tanto mais, porque nos desprendendo do corpo físico, nós temos a oportunidade de aurir mais ensinamentos, que são os amigos da espiritualidade que nos proporcionam. E as lembranças vêm, e por isso estamos aqui. Então nós vamos vibrar agora muito pelos nossos lares, por aqueles familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, que é importante termos uma vizinhança harmoniosa. Muitas vezes, prescindindo até de um parente, nós temos um vizinho que nos socorre, que nos ajuda. Quando não, nós podemos dar uma palavra de incentivo, socorrê-los também na necessidade. E se soubermos de alguém enfermo, carente, lembremos dessa criatura. Pode não ser conhecido nosso, pode ser uma criatura de rua, um mendigo, uma criança, um velhinho desamparado. Vibremos por eles, porque Deus é saúde, é paz. Quando estamos com Ele, nós estamos bem. E assim, nós vamos então encerrando esta nossa reunião, tecendo votos de superarmos quaisquer obstáculos que possam se apresentar diante de nós. Se a dor bater à nossa porta, vamos propor sermos fortes, firmes e resignados, e superarmos também isso, confiando em Deus, confiando em Jesus,
e nos amigos que Ele põe à disposição para nos orientar, nós vamos agradecer por tudo isso. Porque o Pai, como disse Jesus, trabalha todos os dias. Na espiritualidade não tem férias. Enquanto nós adormecemos, enquanto nós descansamos, enquanto nós tiramos férias, quanta gente trabalhando para isso, para nos dar esse conforto. Então sejamos gratos por tudo isso e por mais esta tarde também. Graças a Deus.